Olá, querido educador e educadora, muito bem-vindo ao canal Cafubira Literária. Eu sou Dani de Brito e hoje tenho o prazer de receber para mais um vídeo da série Reinventando a Sala de Aula, minha querida amiga Tatiele. Vem comigo, vem! Tatiele Pereira de Araújo Becker é mestre em psicologia, psicóloga e psicanalista, psicóloga escolar e professora de psicologia, coordenadora da rede de atenção interdisciplinar à adolescência. E hoje ela fala conosco sobre o autocuidado com o professor. Olá pessoal! É um prazer estar aqui com vocês, participando da série Reinventando a Sala de Aula do canal Cafubira Literária. E eu vim aqui falar com vocês a respeito do autocuidado com o professor. Nós professores estamos sempre cuidando dos nossos estudantes, seja crianças, adolescentes, adultos, cuidando das famílias, cuidando da nossa equipe, estabelecendo parcerias. Mas e o autocuidado? Como que fica? Como que fica o olhar para mim mesmo? E é nesse sentido que eu venho falar com vocês hoje, porque todos nós estamos tendo que nos adaptar a esse novo normal. Estamos em plena pandemia, isolamento social, uma reinvenção da sala de aula, né, como os outros vídeos anteriores falaram muito. E todos sabemos, né, que esse período de adaptação ele requer um período de desajuste, um período de desequilíbrio, um período muitas vezes sentido com muito sofrimento. E algo que de fato eu tenho escutado de muitos educadores, seja enquanto psicóloga clínica, enquanto psicóloga escolar, enquanto professora dos meus colegas, é esse sentimento de cansaço, esgotamento muito grande, níveis de estresse muito grande. E de fato, da onde isso vem, né? Quais são os determinantes para que algo tenha comparecido tão forte, né, em níveis tão altos entre os professores? Eu acredito que nós podemos pensar em 3 elementos centrais que são os grandes desafios de hoje e que muitas vezes a gente não para pensar sobre eles. O primeiro deles é a falta de delimitação dos espaços. De fato, profissional e pessoal nunca estiveram tão misturados como está hoje, né? E nós seres humanos, nós precisamos exercer diferentes papéis em diferentes locais. Por isso que ao longo do amadurecimento, aquele quarto de adolescente que muitas vezes nós tínhamos, né, que era o quarto tanto para estudar, para dormir, para comer, para receber um amigo, para conversar com um amigo, hoje nós temos, nós adultos, diferentes espaços na nossa casa. Um espaço só para leitura, um espaço da cozinha, um espaço só para dormir, um espaço para trabalho. E hoje nós temos então que nos deparar com o mesmo local para exercer esses diferentes papéis. Isso não é algo simples. E não fica simples quando muitas vezes o espaço em casa tem que ser exercido diferentes papéis para outras pessoas. Então, o meu companheiro também está trabalhando, os filhos que estão tendo aula, ao mesmo tempo os afazeres domésticos. Está tudo muito misturado e nós não fomos preparados para isso. Um segundo fator que eu acredito que é um desafio muito grande é em relação aos relacionamentos interpessoais. Muitas vezes, né, eu acredito que isso é um sintoma de professor, né, que é até conhecido por várias pessoas da nossa sociedade, que é isso de trabalhar demais. Muitas vezes nós tínhamos trabalho de manhã, de tarde, à noite, uma rotina super pesada. Sabemos que os nossos professores trabalham muito, estudam muito. E a gente se deparava com os nossos filhos, com os nossos companheiros, com os nossos pais de uma certa forma idealizada, né? A gente não tinha tanto tempo com eles, não observava tanto. E agora, muitos estão vivendo, né, 24 horas juntos. Então eu comecei a perceber dificuldades do meu filho que eu não tinha percebido antes, um jeito de lidar do meu companheiro, da minha companheira que eu não tinha percebido antes. Os meus pais, né, com vários determinantes, com várias questões que eu não me atentava antes, porque muitas vezes eu não estava tão presente com eles. Então nós estamos tendo que nos
nos deparar com filhos reais, companheiros reais, pais reais e não mais aqueles idealizados pela falta de tempo que muitas vezes nós tínhamos antes. E isso não é simples. Lidar com a diversidade não é simples. Eu acredito que um último fator para apresentar para vocês hoje, que não é o menos importante, é que essa situação toda da pandemia nos convida a deparar com a morte, a ter que lidar com a morte. Isso não é algo simples. Nós, seres humanos, também não fomos preparados, não somos seres preparados para lidar com a morte. Então, muitos estão se deparando com a possibilidade da morte pela primeira vez, com o risco de uma doença, silenciosa, uma doença, um contágio silencioso. Isso se agrava quando a gente tem uma infinidade de informações e muitas informações que são verdadeiras, outras informações que são contraditórias, informações que às vezes mais desinforma do que informa, do que forma, na verdade, né? Então, essa situação que estamos vivendo, que é diferente de outros períodos históricos, nos remete a uma série de determinantes que nós não fomos preparados, nós precisamos nos adaptar e, de fato, isso se soma principalmente para nós educadores com o nosso ideal de ser professor, que é essa autocobrança muito grande de dar conta de tudo, de ter uma resposta na ponta da língua, de dar conta de responder o conteúdo para o estudante sempre que ele perguntar, de dar conta de gerenciar uma situação, um conflito em sala de aula, seja virtual ou presencial. Se um aluno chora, todos os olhares se voltam para o professor, é o professor que tem que fazer alguma coisa. Então nós sabemos que tem, além de uma cobrança social para que o professor dê conta de tudo, uma autocobrança muito grande, até porque muitas vezes nós temos esse hábito de se comparar com o nosso colega. O nosso colega que muitas vezes parece estar tendo mais reconhecimento, mas que nós não reconhecemos que a realidade do nosso colega é muito diferente, que muitas vezes ele está tendo tantas dificuldades e ninguém está sabendo, assim como ninguém está sabendo das minhas. Então nós precisamos rever essa idealização que muitas vezes nós temos do professor herói, do professor que dá conta, do professor que sabe gerenciar tudo. Mas, Tatiele, como é que faz quando nós precisamos manter um ritmo de trabalho, manter uma produtividade? Primeiro é pensar que essa produtividade não vai ser a mesma. Por mais que nós desejamos produzir muito, reinventar sempre, mas é sempre um processo, ela não acontece todos os dias, né? E um outro fator é identificar essa ansiedade, esse cansaço, esse esgotamento que eu estou sentindo, ele serve muitas vezes para me motivar em algumas situações, ou esse cansaço, essa ansiedade, em muitas situações eu identifico que está me paralisando, né? E é claro que a gente só vai conseguir observar isso ao longo do tempo, eu não posso colocar uma única situação para identificar como está. Se de fato eu vejo que isso está me paralisando, né? Eu estou me prejudicando por conta desses fatores, eu preciso procurar ajuda, né? E não só a ajuda de um psicólogo, que seria muito ideal nesse caso também, é claro, para todos nós, né? Todos nós precisamos, inclusive os psicólogos, mas ajuda da minha rede, né, de apoio. E a minha rede de apoio é o meu colega que está ali, às vezes caladinho, sem ninguém saber de nada, está tendo dificuldades tão parecidas com a minha. Da minha rede de apoio, que é dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos, desses momentos de descontração. Então nós precisamos ter esse olhar empático, não só para o outro, não só na formação daqueles estudantes que estão conosco, mas para nós mesmos. Eu acredito que são alguns elementos para a gente poder pensar juntos, e foi um prazer estar com vocês. Espero estar aqui novamente falando de outros assuntos. Até mais! Essa fala da Tatiele traz muito conforto ao meu coração. Nós educadores sempre preocupados com o outro, o que o nosso estudante está sentindo, se ele está bem, um olhar sempre empático, tentando colaborar para o seu bem-estar e para a sua aprendizagem. E agora nós estamos visitando alguns sentimentos que por nós nunca foram visitados. E saber nomear esses sentimentos, saber compreender esses sentimentos
e cuidar desses sentimentos nossos, validando e tentando transformá-los em crescimento é muito bom. Eu estou muito feliz com esse vídeo de hoje, estou bem reconfortada. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e se inscrevam no canal Cafubira Literária para continuarem recebendo todos os vídeos da série. E um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fiquem bem!